Olá pessoal, firme na rocha. Hoje o vídeo é sobre os benefícios de ler a Bíblia. Quais são os resultados que são gerados em nós quando lemos as Escrituras. Eu já fiz um vídeo aqui passado, se você não assistiu, vou deixar aqui aparecendo no card, que foi sobre a importância do hábito de ler as Escrituras na caminhada cristã. Esse vídeo basicamente aqui vai ser um complemento ou uma continuidade desse vídeo, onde eu vou falar quais são os resultados que são gerados em nós quando a gente lê a Bíblia. Então, como de costume, como aqui não tem muita enrolação, eu sempre falo, vamos direto pro vídeo. A única coisa que eu peço assim, de enrolação antes de iniciar o vídeo, é que deixe o like aí e se inscreva no canal, porque isso vai ajudar na questão de esse vídeo ser divulgado para outras pessoas também. Se inscrevendo e apertando o botão do like, você vai estar contribuindo bastante para esse trabalho aqui, para essa mensagem ser divulgada para outras pessoas também. Como vocês viram aí no título do vídeo, o assunto vai ser os benefícios de ler a Bíblia. Ou seja, o que é que a gente vai ganhar? Quais resultados vão ser gerados em nós quando a gente tem esse hábito? Eu fiz até uma listagem, eu parei ali no meu momento, fiquei meditando, pensando o que eu ia falar aqui nesse vídeo, montando um roteiro, Aí eu comecei a anotar de benefícios que são gerados, os que eu pensei, os que veio na minha mente. Eu anotei aqui, não sei se dá pra ver aí, uns 15. Minha letra é bem feia, mas eu anotei uns 15. Eu acredito que não vai dar nem tempo de comentar sobre todos eles aqui. Mas antes de começar a falar quais são os benefícios, eu quero falar quais são os malefícios de não ler as Escrituras. Porque sim, tem bastante benefício em se ler, mas o contrário também é verdadeiro. Existem muitos malefícios em não ler as Escrituras. Então, vamos lá. Primeiro começa com o que está escrito lá em Mateus 22, no verso 19. Jesus vai falar assim para os fariseus. Jesus respondendo, disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a gente percebe que não conhecer as Escrituras faz com que a gente erre. A falta do conhecimento bíblico nos compromete. Em Oséias 4,6 vai falar também que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí, para deixar bem claro, não é uma questão só de falta de conhecimento, por exemplo, no que tem na escola, na faculdade. No texto especifica qual tipo de conhecimento é que está sendo falado. Não é qualquer tipo de conhecimento. É o conhecimento da lei, da Torá, das Escrituras. Porque no texto deixa bem claro isso, que fala assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então veja que é a falta do conhecimento da lei, das Escrituras, da Bíblia, é que faz com que o povo pereça. Agora, o porquê isso, Porque a palavra Torá, em hebraico, ela significa instrução, sabedoria, orientação. Então, uma pessoa que não tem instrução, não tem orientação, a chance dela errar na vida dela é gigantesca. Por isso que é de suma importância o conhecimento das Escrituras, para que aconteça o contrário, que a gente não erre. O conhecimento das Escrituras a gente deve ter para que a gente acerte. Como eu gosto de falar, a Bíblia é um manual de vida. Então beleza, já deixei claro que a falta do conhecimento nos faz errar, nos faz perecer. Mas em um pouquinho só de conhecimento, o que acontece se a gente tem um conhecimento raso do que está escrito? Tem um conhecimento superficial das Escrituras, a gente do mesmo jeito vai correr um grande risco de ser comprometido, de errar. Sabe por quê? Porque até o próprio Satanás ele tem conhecimento das Escrituras. Então ele usa dela para poder nos fazer errar. Ele não oculta 100% a palavra do Criador. Ele só muda, ele modifica, ele adultera. Então a gente precisa saber a verdade pura, ter esse pleno conhecimento da verdade para que a gente não erre, não caia nas ciladas do inimigo. Um exemplo disso, de que Satanás ele não anula 100% a palavra do Criador, mas ele a modifica, ele a adultera, é lá em Gênesis 3, no verso 1, onde fala que a serpente era o ser mais astuto, e para deixar bem claro, aquilo ali não era uma cobrinha, uma serpente mesmo falando.
Em Apocalipse 12, no verso 9, vai falar que Satanás ele é a antiga serpente. Então, ali a serpente no Éden é o próprio inimigo de nossas almas. E ele vai falar assim para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore que está no jardim? Vê, para quem sabe, para quem já leu as Escrituras, o relato de Gênesis não é isso. O Criador não falou dessa maneira: não coma de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que ele disse. Ele falou assim: vocês podem comer de qualquer tipo de árvore, menos da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Ou seja, o Criador ele permitiu consumir o fruto das árvores, mas menos de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então perceba que Satanás ele quis enganar Eva, modificando aquilo que o Criador disse. Outro exemplo é na tentação no deserto, onde Satanás ele está tentando Jesus ali, e ele vai usar as Escrituras para induzir Jesus ao erro. Satanás ele vai citar, em Mateus 4, no verso 6, um versículo que está lá em Salmos 91, no verso 11 e 12, que fala: aos teus anjos prestará ordem para que teu pé não tropece nenhuma pedra, e por aí vai. Ou seja, você vê Satanás tendo conhecimento bíblico e usando disso. Ele não anula, como eu disse, ele não anula a Bíblia. Ele não faz questão de descartá-la. Agora ele pega o que está escrito e deturpa, ele quer fazer uma aplicação errada do que está escrito. Mas como Jesus, o Messias, ele não era bobinho, ele tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras, ele não caiu. Se ele tivesse apenas o conhecimento raso e superficial, ele ia falar: eita, é mesmo, isso está escrito, vou testar aqui. Mas não. Jesus, como ele tinha esse conhecimento mais profundo, ele gastou tempo lendo as Escrituras, se dedicou. Como ele leu a Bíblia por um todo, não apenas um livro só isolado, porque a verdade está na soma dos livros da Bíblia e não apenas em um livro, em um único versículo. Aí Jesus também vai falar: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Que é um versículo que está lá, no livro de Deuteronômio. Aí veja, se Jesus tivesse um conhecimento raso, tivesse lido só apenas o Salmo 91 da Bíblia, a probabilidade dele cair nesse engano de Satanás era gigantesca. Mas ele não caiu no engano porque ele conhecia o macro, a visão completa, o quadro todo de verdades. E eis aqui uma passagem que a gente tem que se atentar a ela. Lucas 12, versículo 47 a 48, que fala assim: e o servo que sabia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não sabia e fez coisas dignas de açoite, será castigado com poucos açoites. Então, aquela pessoa que sabe o que está escrito, que sabe qual é o certo a se fazer e não faz, ela vai levar muito açoite. Mas aquela pessoa que ali, na sua ignorância, por algum motivo, ela não sabia que aquilo é errado, mas mesmo assim ela erra, ela vai levar açoite, só que menos. Aí uma vez eu falando esse texto com uma pessoa, aí ela imaginou: então eu não vou buscar saber, porque se eu errar vai ser na ignorância, então eu vou levar menos açoite. Mas não, a gente não deve ter essa mentalidade de só buscar não saber para no final levar menos açoite. A gente deve buscar saber e cumprir. É uma mentalidade muito burra você pensar dessa maneira: não vou buscar saber, não vou buscar ler a Bíblia para não saber o que tem que ser feito para não ser cobrado. Não, a gente tem que buscar saber, pedir ajuda ao Criador, que Ele nos ajuda a cumprir o que lá está escrito. Porque a pessoa que pensa dessa maneira: não vou buscar saber, ela já está transgredindo a outro mandamento, que é o de buscar conhecimento. A Bíblia nos ordena, é uma instrução mesmo, é um mandamento, buscar conhecimento. É o que vai estar escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, que fala assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é uma ordem para a gente crescer em conhecimento. Com isso, espero que tenha deixado claro aí que a falta de conhecimento nos faz errar, nos compromete, e é uma ordem, e a gente deve obedecer essa ordem das Escrituras de buscar o conhecimento. Em Provérbios 4, no verso 7, vai falar assim: adquira a sabedoria, sim, com tudo que você tem, adquira o conhecimento. Ou seja, a gente deve se empenhar, se esforçar nessa busca da sabedoria. E no verso fala: com tudo o que você tem. Então a gente deve usar todas as nossas forças para crescer em conhecimento. Bem, agora nós vamos ver quais são os benefícios de ler.
E toda essa listagem aqui, né, ela é baseada em versículos das Escrituras. Então, o primeiro verso é Deuteronômio 17, do verso 18 ao 20, que vai falar assim: Quando subir ao trono do seu reino, mandará escrever para si em um rolo uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Aí uma pausa aqui, né, para dar uma contextualizada aqui para vocês. Esse versículo está sendo falado para o futuro rei de Israel, que iria se assentar ali no trono, e o Criador está dando esse mandamento para ele. E para contextualizar ainda, né, está mandando fazer uma cópia da lei que está sobre a posse dos sacerdotes levitas. Por que fazer uma cópia? Porque isso já faz bastante tempo, né? Naquela época não tinha imprensa, não tinha como imprimir livro como se imprime hoje em dia. Então os livros eles eram feitos na mão, meu filho, era manual. Letrinha por letrinha o camarada tinha que escrever ali. Era um trabalho árduo, então é por isso que o Criador está mandando o rei fazer uma cópia das escrituras que está lá com os sacerdotes levitas. Porque quem só tinha ali as escrituras de fácil acesso era os levitas, os sacerdotes. A grande massa, o povão, não tinha acesso às escrituras porque não era todo mundo que tinha. O povão só tinha o conhecimento das escrituras através das leituras públicas, né? Nos dias de Shabat, na sinagoga, onde se lia lá as escrituras, eles tinham esse conhecimento. Mas de ter as escrituras em casa, era poucos. Esse privilégio é para poucos. Quando eu entendi esse contexto, né, me fez até valorizar mais as escrituras, porque hoje eu olho para a Bíblia e falo assim, poxa, antigamente o pessoal não tinha essa oportunidade, esse privilégio que eu tenho hoje em dia de ter uma Bíblia em casa e ler a hora que eu quiser, no tempo que eu quiser, posso fazer um estudo aqui. E ainda mais nessa época que a gente vive hoje em dia, né, de tecnologia, onde a gente pode ter a Bíblia aqui, ó, na palma da mão. Eu tô lendo a Bíblia aqui, ó, pelo celular, de várias traduções, de várias formas, para qualquer tipo de gosto. Então, entender isso me fez valorizar bastante. Mas continuando a passagem, aí o Criador, depois de ele ter mandado o rei fazer uma cópia do livro da lei que estava com os sacerdotes levitas, ele vai falar: terá sempre essa cópia consigo e deverá lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes estatutos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie dos mandamentos, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí apenas nessa passagem conseguimos detectar 4 benefícios de ler as escrituras. Agora, detalhe aqui, não é ler as escrituras apenas 4 vezes, 3, 2 ou nem muito menos uma vez só na semana. É ler todos os dias que vai ser gerado esse benefício. Então, esses benefícios não vão ser gerados se ler apenas uma vez só na semana. Tem que ser todo dia. Aí vamos lá, quais são esses benefícios? No verso 19, deixa claro: terá sempre essa cópia consigo e deverá lê-la todos os dias da sua vida. Tá vendo? A ordenança é essa, todo dia. Para quê? Para que é um indicativo de propósito, ou seja, o Criador está fazendo isso. Se você lê todos os dias, isso vai acontecer. Com esse propósito, você vai alcançar esse objetivo, que é o quê? Para que aprenda a temer ao Criador, o seu Deus. Então, o primeiro benefício que a gente detecta aqui é temor ao Criador. Ler as Escrituras todos os dias vai fazer com que a gente tenha temor do Criador. É para deixar claro aqui, né, porque alguém pode se perguntar: ah, Antônio, mas o que é temor? Em primeiro lugar, eu vou falar o que não é temor. Temor não é ter medo de se aproximar do Criador. Muito pelo contrário, temor é ter medo, é um medo absurdo em se afastar do Criador, de perder a conexão com Ele. Temor é um profundo respeito e reverência que você tem pela santidade do Criador. O temor faz com que a gente não peque. Temor não é ter medo da pessoa de Deus, mas sim é um medo absurdo em perder essa conexão, esse relacionamento com o Criador. Que o que gera isso é o quê? O pecado. O pecado é que gera essa desconexão com o Criador. Então o temor faz com que a gente não peque. Então o temor é de suma importância, e como o temor é desenvolvido lendo as Escrituras todos os dias. Então, baita benefício
de ler as Escrituras todo dia. Aumenta o nosso temor do Criador. Isso é de suma importância na caminhada cristã de um seguidor de Jesus. Temor é um medo absurdo em desagradar o Criador, um medo absurdo em deixar Ele triste e um medo absurdo em estar mal diante dele. É um medo da consequência que o pecado pode gerar. Temor é um medo de perder a amizade com o Criador. E o segundo benefício a gente detecta na continuação do verso, que vai falar o seguinte: e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses estatutos. Então, o segundo benefício que a gente detecta aqui nessa passagem é fidelidade ao Criador, fidelidade aos seus mandamentos. Fidelidade essa porque agora, quando se lê as Escrituras todo dia, você sabe o que é correto a se fazer, então só vai de você realizar essa ação, de fazer o que é correto. Estando ciente do que o Criador quer, fica bem mais fácil de acertar na vida, então, consequentemente, você se torna fiel aos mandamentos do Criador. Você passa a ser mais fiel porque você lendo ali as Escrituras todos os dias, a sua mentalidade vai sendo mudada, a sua visão de mundo vai sendo mudada. Você vai tendo mais consciência, você pode ter uma vida mais consciente. Suas escolhas vão ser mais conscientes por saber agora o que é certo, o que é errado, baseado nas Escrituras. Aí vai de você escolher fazer o que é correto. E isso vai, consequentemente, gerar mais fidelidade. Agora, o terceiro benefício que é gerado quando a gente lê as Escrituras todos os dias. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas. Então, o terceiro benefício que a gente consegue enxergar aqui é a humildade. Ler as Escrituras todos os dias vai fazer com que a gente se torne humilde para com as outras pessoas, para com o próximo. Porque fala, né? Isso fará que ele, o rei, não se considere superior a seus irmãos israelitas, não ter esse senso, né, de achar que é mais que outra pessoa, de ser prepotente, arrogante, egoísta. Então, a leitura diária das Escrituras vai tirar isso de nós. O seu caráter ele vai sendo lapidado ali. E na continuidade do verso vai falar: e que não se desvie dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, o quarto benefício que é gerado quando a gente lê as Escrituras todos os dias é convicção. E essa convicção faz com que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ler as Escrituras todos os dias faz com que a gente tenha uma fé muito firme, uma fé sólida e inabalável. Porque você pode até estar seguindo algum direcionamento, porque outra pessoa falou que o Criador falou que isso é bom, que isso deve ser guardado. Mas quando você mesmo, ali no seu tempo, intimidade a sós com o Criador, lendo as Escrituras, você vê que aquilo realmente é a vontade de Deus, você passa a ser bem mais convicto e agora você segue porque você foi lá e viu. É basicamente o que Jó vai falar. Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu sabia que isso era correto pela boca dos outros, mas agora eu sei porque eu escutei da sua própria boca, se referindo ao Criador. Porque a gente pode chegar assim, através do testemunho de uma pessoa, a um nível de fé. Mas esse nível de fé, ele é muito mais elevado quando a gente passa a se relacionar diretamente com o Criador, porque você está indo ali direto na fonte. A gente vê um exemplo disso aqui no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 39, que vai falar assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho dito, a mulher falou. Aí, contextualizando essa passagem, né, é daquele episódio lá da mulher samaritana, em que ela está ali no poço, Jesus está ali no poço e falando com ela, e ela acaba descobrindo que Jesus é profeta, né, porque Jesus pede para ela chamar o marido dela, só que ela fala: eu não tenho marido. Jesus responde: falaste a verdade, pois tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu marido. Aí ela se espantou assim e falou: eita, o homem é profeta, porque ele sabia coisa que só ela sabia, né, do oculto, do particular dela. Então a mulher samaritana saiu falando isso para outras pessoas e muitos creram nele, em Jesus, por conta desse testemunho. Beleza, aí esse é o contexto da passagem, mas vamos lá, recapitulando. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, esse que eu acabei de falar. Ele me disse tudo o que tenho dito. Aí no seguinte verso:
Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, veja que interessante. Os samaritanos aqui que escutaram o testemunho da mulher chegaram a um nível de fé, já estavam crendo em Jesus. Só que essa fé ela foi muito mais elevada quando eles mesmos foram direto na fonte, quando se relacionaram ali intimamente e diretamente com Jesus. Essa fé foi muito mais elevada. Ou seja, ter esse contato diário com a palavra do Criador vai trazer essa convicção em nós, essa fé firme, mais sólida e elevada. Então é um baita benefício, hein? E o 5º benefício é vitória contra o pecado. A gente vai detectar isso lá no Salmo 119, no verso 11, onde vai falar assim: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o fato de entesourar as palavras no coração, em outras traduções vai usar essa palavra, né, entesourar, ao invés de guardar. Isso faz com que a gente não peque. E para quem não sabe, né, quando as escrituras falam sobre coração, ela está falando dessa área do pensamento, né, da mente. Então, quando a gente está lendo, a gente está alimentando ali a nossa mente com a palavra. A gente vê esse benefício também sendo gerado da vitória contra o pecado, quando o apóstolo Paulo lá em Efésios 6, ele está descrevendo toda aquela armadura, né, de Deus, que é o capacete da salvação, os calçados na preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade, couraça da justiça, o escudo que é a fé. Aí todas essas partes da armadura ali são partes de defesa. A única parte de ataque que ele vai narrar é a espada. E o que é essa espada? Efésios 6, no verso 17, vai falar: e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, com as outras partes a gente se defende, e a palavra é uma espada. E a espada é usada para atacar. Então, a palavra faz com que a gente não fique apenas ali na defensiva, mas também ataque as setas do inimigo. E o 6º benefício que a gente detecta é sabedoria. Ler as escrituras vai gerar esse resultado em nós. Mais sabedoria, nos torna mais sábio. É o que vai dizer lá em Provérbios 8, no verso 33, que vai falar assim: ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Em Mateus 7, no verso 24, também vai falar assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Então perceba, ler e praticar ali a palavra, a instrução, faz com que a gente se torne sábio. Sempre está associado a sabedoria com a leitura e a prática. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, Paulo vai falar assim a Timóteo: e que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação. Então, as escrituras, a leitura tem essa capacidade de nos tornar sábio. E dessa passagem de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, a gente já consegue extrair outro benefício, que é o quê? Salvação. A leitura das escrituras está ligado com a salvação, porque vai falar assim: porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio, como eu já disse, mas para a salvação, é torná-lo sábio para a salvação. Então, a salvação, que é um tema muito importante, as escrituras geram esse benefício em nós. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, também vai falar assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Mas alguém pode se perguntar: mas onde é que está falando aí sobre ler a Bíblia? Quando é falado de leite espiritual, é nesse sentido, as escrituras, porque as escrituras também é relacionado com o alimento, que é outro benefício que a gente pode extrair. As escrituras, ela traz esse benefício, ela alimenta o nosso espírito. Em Mateus 4, no verso 4, Jesus vai falar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Criador. Então, a palavra, as escrituras, sempre relacionada com alimento. A palavra é o alimento do nosso espírito. Então isso é outro benefício também. A leitura alimenta o nosso espírito.
Então eu acho que é o 8º benefício já, né, que é gerado ao ler as escrituras, que é alimentar o espírito. É tanto benefício que eu estou perdendo as contas. Mas vamos para o próximo. O 9º benefício é a fé. Em Romanos 10, no verso 17, Paulo vai falar assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, exposição ao conteúdo das escrituras, da palavra, vai fazer com que a nossa fé se eleve. Em Salmo 9, no verso 10, vai falar assim: os que te conhecem confiam em ti. Ou seja, conhecendo o Criador, a gente vai confiar nele. Confiar é ter fé. E como é que se conhece o Criador? Através das Escrituras. Quando a gente está lendo as Escrituras, a gente está conhecendo o caráter do Criador. Conhecendo, a gente vai passar a ter mais fé, vai confiar nele. Então, é o 9º benefício. Ler as Escrituras vai fazer com que a gente tenha mais fé, mais confiança. E o 10º benefício é restauração da alma. No Salmo 19, no verso 7, vai falar assim: a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Em outras traduções vai falar refrigera, em outras revigora, ou seja, no sentido de cura. A lei de Deus é perfeita e cura a alma, restaura, refrigera, revigora. Então, se a pessoa acaba tendo algum problema emocional, ou algum vício, ou alguma coisa do tipo, isso acaba sendo curado quando ela está ali lendo as escrituras. É como se, ao ler, vai acontecendo uma mudança no seu interior. A palavra do Criador vai ali no seu âmago e começa a consertar o que estava quebrado. É até isso que é falado lá, né, em Hebreus 4, no verso 12, que fala que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra no mais íntimo ao ponto de dividir ossos e medulas, espírito e alma, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra, como uma espada, ela vai lá dentro no ponto certeiro e vai consertando tudo ou destruindo o que tem que ser destruído. Ela gera essa mudança dentro de nós. Então, esse foi o vídeo. A gente vai ficando por aqui. Como eu disse, tinha mais 5, né? Se foram 15, eu só citei 10. Tinha ainda mais 5 benefícios, mas talvez fique para um próximo vídeo, porque eu não quero estar fazendo vídeos muito longos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixe o like aí, se inscreva no canal, compartilhe. E eu peço isso, né? Mas não para eu ter visualização, não para eu me tornar conhecido, mas para que o Criador se torne conhecido, né? Então, se esse vídeo foi edificante para você e você acha que pode ser edificante para outra pessoa também, compartilhe. Mas também você deixando um like aí, o algoritmo do YouTube, né, que ele funciona dessa maneira, vai entender que o vídeo é importante e vai compartilhar ele para outras pessoas também. Então, é uma maneira de ajudar aí na divulgação. Mas é isso, que a gente continue aí, firme na rocha, colhendo todos esses benefícios diariamente e continue na perseverança dos santos, que é a guarda dos mandamentos do Criador e o testemunho de Jesus. Vamos para cima.